Olá, alunos! Vamos para a nossa terceira aula de língua portuguesa. Na página 58, nós vamos a frase C. Prometeu cumpre todas as ordens de Zeus. Prometeu cumpriu todas as ordens de Zeus. Então, vocês vão estar explicando a diferença, como a gente já vinha fazendo na aula anterior, lá na página 57. Então, na primeira frase, ele cumpre, né? Ele ainda cumpre as ordens, e na outra quer dizer que ele já cumpriu, tá? Então, o que vai dar a diferença aí, o sentido da frase, vocês vão observar qual é a palavra que está dando essa diferença, né? Prometeu, em uma fala que prometeu, cumpre todas as ordens de Zeus, e na outra que ele cumpriu todas as ordens de Zeus. No exercício 11, escreva um pequeno diálogo entre Zeus, Epimeteu e Prometeu, em que Zeus pede ajuda dos dois irmãos. Então, vocês vão escrever, né? Vão pensar de uma forma de escrever um diálogo no momento em que ele pede a ajuda dos irmãos, tá? Pense na pontuação que tem no diálogo. E o importante aí é a criatividade de vocês, tá bom? No texto abaixo, leia o texto. As maiores invenções da humanidade. Um dos aspectos que diferenciam os humanos de outras criaturas do reino animal é a capacidade de lidar com situações de maneira criativa. A aparente insatisfação que assolava muitos membros de nossa espécie levou à descoberta de diferentes materiais, objetos e ferramentas que, de uma maneira ou de outra, modificam totalmente o modo como vivemos. Nesse artigo, reunimos algumas das invenções mais importantes já feitas durante a história e que influenciam a forma como agimos ou pensamos até hoje. Então, nós temos aí a descoberta 1, depois a descoberta 2, e lá na página 59 temos as descobertas 3, 4 e 5, que vocês vão fazer a leitura e estar observando as imagens aí de cada descoberta, né? De 1 a 5. Em seguida, vamos lá na página 60, estrutura do texto. A questão 12. No texto que você acabou de ler, são reunidas informações diversas, porém com um assunto central em comum. Qual é o assunto principal do texto lido? Então, do que esse texto vai falar? Ele tem um assunto que é comum em no texto todo, né? E aí vocês vão fazer a anotação. O exercício 13. Repare que, no texto, não há personagens nem existe um enredo. Isso ocorre porque ele não conta uma história, mas trata de um assunto mais objetivo. Como as informações são apresentadas, então, vocês vão observar que não há personagem aí em cada experiência que foi relatada, né? De 1 a 5. Então, vocês vão colocar como que as informações foram apresentadas. Na compreensão do texto, a questão 4, o exercício 14. O texto diz que muitas das grandes invenções foram motivadas por uma aparente insatisfação do ser humano, que o levou a diferentes descobertas. Isso é verdadeiro ou é falso? Foi porque o ser humano estava insatisfeito com alguma forma de lidar? Vocês vão pensar, né? E depois assinalar se é verdadeiro ou falso. O exercício 15. Por que as ferramentas construídas com pedras afiadas teriam sido tão importantes para a humanidade? Que relação pode ser estabelecida entre a invenção da imagem fotográfica e o nascimento da indústria cinematográfica? Então, vocês vão estar pensando em que relação tem entre os dois, né?
entre a invenção da imagem e o nascimento da indústria cinematográfica. E assim termina a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.